30% de desconto, metade do valor. É a promoção O Amor Está no Ar, na Ótica Elis de Birigui, a melhor receita para a sua economia. Passe por lá e confira. Barão do Rio Branco, 594, esquina com a Siqueira Campos. É a Ótica Laranja, bem na esquina do Banco Itaú. E como nós anunciamos no Jornal da Manhã de hoje e também da abertura do Quarto Poder, estamos recebendo aqui o prefeito Cristiano Salmeirão. Ontem nós fizemos o convite ao prefeito, diante de muitas perguntas e questionamentos que têm chegado aqui na nossa redação. Por isso, pedimos ao prefeito, ele gentilmente nos atende, está aqui para que a gente possa conversar, né, sobre as questões de Birigui. Prefeito, bom dia, obrigado pela presença aqui no Quarto Poder. Bom dia, Valmir, bom dia a todos os ouvintes da Tropical. É um prazer estar aqui. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas, tanto de Birigui como da região. Prefeito, tem muitos assuntos, né? Muitas questões que têm sido colocadas para a gente. E uma das que insistentemente as pessoas têm mandado zap para a gente, texto, áudio. O questionamento é por que o transporte coletivo em Birigui ainda não foi retomado. E as pessoas citam como exemplo outras cidades da região, como Araçatuba e Penápolis, que estavam sem o transporte, mas que desde segunda-feira, pelo menos, retomaram. Mas Birigui, a informação que nos foi passada é que o decreto do senhor é só depois do dia 10. É isso? Exatamente. Nós estamos monitorando a situação. Graças a Deus, nós estamos tendo o controle dessa pandemia. Por enquanto, conseguimos controlar uma única morte. Solidariedade à família que teve essa morte. Mas nós temos que entender que, na minha opinião, e eu reafirmo isso, que o maior foco é o transporte público. E eu vou dizer por quê. Santa Catarina, Florianópolis, salvo engano, o estado teve apenas 9 mortes. E qual que foi a medida lá da capital Florianópolis? Quando eles fecharam a capital, eles também paralisaram o transporte público. E uma cidade como Florianópolis, uma capital, apenas 9 mortes. E hoje o comércio está voltando, bares, restaurantes, ou seja, tudo aquilo que a população deseja está voltando lá em Florianópolis. Justamente por quê? Porque naquele momento eles pararam o transporte público. Para que a população entenda, dia 29, sexta-feira passada, nós tínhamos 60 casos positivos de Covid aqui na nossa cidade. Hoje nós temos 62 casos positivos, ou seja, em uma semana, 2 casos positivos. Significa o quê? Que nós evoluímos apenas para 2. Eu acredito que se nós tivéssemos com o transporte público, com certeza os casos seriam maiores. Justamente por quê? Porque a aglomeração que começa a existir no transporte público é maior. Então, com isso, nós conseguimos manter estacionado, que eu posso dizer, porque 2 casos por semana é manter estacionado, os casos aqui na cidade de Birigui, pelo menos controlado, tá? Então, até o dia 10, o comitê e o prefeito de Birigui entende que o transporte público vai ficar, o transporte será paralisado. Dia 9 eu vou decidir se nós vamos voltar ou não, mas até o primeiro momento o transporte público ele vai ficar paralisado. Também está paralisado o transporte da cidade, o transporte intermunicipal e o interestadual. O intermunicipal é aquele que vai da cidade de Birigui para Araçatuba, Penápolis. Esse também não pode estar trafegando aqui na cidade de Birigui, bem como aquele que vem de outro estado. Vamos imaginar que existem cidades que têm um contágio muito grande, por exemplo, a capital paulista. Vamos imaginar que vem um ônibus com 40 pessoas da capital aqui para a cidade de Birigui. E essas pessoas, elas mantêm contato com a população de Birigui. E vamos imaginar que essas 40 pessoas, elas estejam contaminadas com o Covid, mas não apresentam sintomas. São pessoas assintomáticas. E elas têm um contato com pessoas aqui na nossa cidade. Vão no nosso comércio, vão passear na casa de parente. O que acontece? Essas pessoas podem contaminar outras pessoas e, consequentemente, pode aumentar o número de contágio na nossa cidade. E nós, como eu disse sempre, a capacidade de nós atendermos uma demanda muito grande, não só Birigui, mas o mundo provou que não tem condição, e por isso que nós entendemos que as pessoas necessitam do transporte público, mas é o momento de nós fazermos esse sacrifício.
Quer dizer que para a volta do transporte público, o senhor vai aguardar então até a semana que vem para ver como está acontecendo a evolução dos casos. Exatamente, nós temos que analisar os resultados. E graças a Deus os resultados estão sendo satisfatórios, justamente porque nós estamos controlando, certo? Sexta-feira passada, conversando com o interventor da Santa Casa, o Cláudio, nós não tínhamos nenhuma pessoa internada com Covid. Conversei com ele ontem, nós tínhamos 6 pessoas internadas. Então veja bem, a doença ela começa a evoluir. Houve um salto, né? Houve um salto. Apesar de termos 2 casos positivos nessa semana, mas só que nós tivemos 6 pessoas internadas. Então, nós temos que tomar cuidado. É necessário que nós tenhamos e façamos, como poder público, esse monitoramento. E só para frisar, São Paulo fez aquele rodízio, a capital, número par, número ímpar. E nós pudemos notar que todos começaram a usar o transporte público com maior número e os casos aumentaram. Isso prova que o transporte público é um vetor de transmissão do coronavírus. Então, o que nós pretendemos com a volta, que aquelas pessoas com mais de 60 anos, aquelas pessoas que realmente elas estão no fator de risco, que elas não vão poder utilizar o transporte, tá? Realmente quem vai utilizar o transporte, aquelas pessoas que não estão no fator de risco. Prefeito, o senhor falou aí sobre cuidados no que diz respeito à transmissão. E muitos questionamentos chegaram para a gente sobre um outro assunto, que eu acredito que deve ter chegado para o senhor também. A reabertura do comércio, que começou, né, efetivamente na segunda-feira. Birigui e demais cidades da região estão na chamada fase laranja, no plano do governo do estado de São Paulo. E a pergunta que nos fazem, eu falei, olha, eu vou transferir a pergunta para o prefeito, né? Por que em Araçatuba e Penápolis, que é as referências mais próximas que nós temos, tanto Cério de Oliveira como o Dilador Borges assinaram decretos abrindo salões de beleza, bares, restaurantes, academias, e Birigui não? Muita gente questionando, é o senhor que não quis, há outros dizendo que o senhor tem medo, outros dizendo que o senhor estaria em conchavo com o governo do estado. E eu disse para as pessoas, olha, não sou eu quem vai explicar isso, quem tem que explicar isso é o prefeito. Por que essa diferença? Eu queria que o senhor explicasse, eu acho que é importante o seu posicionamento em relação a essa situação. Primeiramente, eu fui... para que a população entenda, na terça-feira eu já fui notificado pelo Ministério Público em relação ao funcionamento do comércio da cidade de Birigui e também em relação ao cumprimento das medidas que estão preconizadas nessa flexibilização firmada pelo governo do estado. A opinião do prefeito e a vontade do prefeito e dizer que, infelizmente, diante do decreto, pouco importa a vontade do prefeito, infelizmente, certo? A vontade nossa, infelizmente, não, nesse momento, ela não é discutível, certo? A vontade do prefeito, no caso, o que vale mesmo é o que está inserido no decreto do governador, e a promotora de justiça cobrando isso da gente, dizendo que eu tenho que cumprir. Mas dizer que Araçatuba, o prefeito ele teve essa opinião, Penápolis teve essa opinião, mas eu quero dizer a toda a população de Birigui que eu acredito que eu fui o único prefeito que entrou com uma ação contra o governador. Porque eu quero dar segurança jurídica à população de Birigui. Eu não quero abrir restaurante, eu não quero abrir bar, eu não quero abrir lanchonete para daqui uma semana fechar. Porque a história jurídica do Covid demonstrou isso, que eles abrem depois de uma semana fecha. Aí o dono de restaurante ele faz estoque, o dono da lanchonete ele adquire mercadoria, o dono de bar ele faz estoque de bebida, certo? Contrata show e sabe o que vai acontecer? E depois vem uma medida do Ministério Público, certo? Ele vai ingressar com uma ação e depois retorna tudo à situação anterior. Ganha às vezes em primeira instância, mas perde depois. Ganha em primeira instância e depois perde depois. Eu poderia fazer isso, mas eu como prefeito, eu quero dar segurança jurídica à nossa população. Eu quero fazer o que é certo. Eu acredito que no estado, certo? E o único prefeito
certo? Talvez tenha um outro prefeito aqui da cidade vizinha que deve ter entrado. Mas eu entrei com uma ação contra o governador. Essa ação está sendo discutida no Tribunal de Justiça, aonde eu, como prefeito, eu peço ao Tribunal de Justiça que me dê o direito de decidir pelo funcionamento do comércio e demais atividades aqui da nossa cidade. Que eu seja, prefeito de Birigui, o responsável pelo funcionamento de tudo aquilo que eu acho certo aqui na nossa cidade. E um outro detalhe também, as pessoas falam, mas Araçatuba está abrindo, Penápolis está abrindo, é só o pessoal de Birigui não ir em Penápolis, não ir em Araçatuba. É continuar comprando por delivery, porque todos sabem que o restaurante, ele vende por delivery, que a lanchonete vende por delivery. Ou seja, quem não liga numa lanchonete para levar o lanche em casa, ou levar uma refeição, eu mesmo, eu peço, eu ligo no telefone, o lanche chega até a minha casa, ou o cupim chega até a minha casa, vamos dizer assim, a pizza chega até a minha casa. É só que o povo de Birigui não gaste na cidade vizinha, que o povo de Birigui continue gastando aqui no nosso comércio, no nosso restaurante, no nosso bar, na nossa lanchonete. É isso que tem que ser feito. Agora não adianta abrir também e sair para fora e gastar lá fora. É isso que eu quero dizer. Então dizer ao povo de Birigui, aos comerciantes, dizer aos donos de bares, aos donos de restaurante, aos donos de lanchonete, também tem uma outra situação. Primeiramente, o estoque. Eu fiquei preocupado das pessoas dos donos do estabelecimento comprarem e depois terem que... O que eles vão fazer com isso? Vão congelar? Vão jogar fora? Segundo, tem uma outra situação. Muitos empresários aderiram o plano do governo federal, onde o empresário paga 30% do salário do funcionário e o governo federal paga 70% do salário do funcionário. Se o restaurante voltar, lanchonete voltar, os bares voltarem e chamar os funcionários para trabalhar novamente, ele perde esse benefício. Aí o patrão vai ter que pagar 100% do salário. O que acontece? Depois de uma semana, volta tudo ao normal, certo? O Ministério Público consegue eliminar, fecha tudo, e aí quem que vai pagar o salário do trabalhador? Porque o patrão, coitado, não está conseguindo gerar renda, e quem que vai pagar? Então tem que ter responsabilidade. E eu, nesse primeiro momento, eu agi com responsabilidade. Mas os meus decretos, o decreto, eu acredito que no próximo decreto, a tendência é flexibilizar tudo. E dizer que Birigui foi prejudicado. Porque Birigui, a tendência de Birigui, não era estar na faixa laranja, era estar na faixa amarela. Porque Birigui fez a lição de casa. Birigui fez a lição de casa dela. Nós fomos prejudicados e nós tivemos a mesma régua que fizeram com a mesma régua que existia antes, com a cidade de São Paulo. O que aconteceu? Todo mundo reclamava, todos os prefeitos reclamavam que o governador utilizava a cidade de São Paulo como parâmetro para fechar o interior. Um critério único, né? Aí usaram as regionais para fechar as outras cidades. Porque nós, Birigui, nós fizemos a nossa parte. Birigui se isolou praticamente quase 50%. Nós não tínhamos nenhuma morte no momento que foi flexibilizado. Nossa UTI não tinha ninguém na UTI por Covid, certo? Então nós estávamos tranquilos. Nós tínhamos todas as condições necessárias para que nós pudéssemos flexibilizar todas as nossas atividades. Então eu quero dizer a toda a população de Birigui que nós estamos aqui para representar e não fazer demagogia. E não fazer o papel de bonzinho. Fazer aquilo que é certo. A minha vontade é que tudo estivesse aberto. Tudo estivesse aberto, tá? Essa era a minha vontade, que tudo estivesse aberto. Porém, o que eu fiz? Eu ingressei com uma ação, foi impetrado o mandado de segurança contra o governo do estado de São Paulo, onde eu estou discutindo, certo, a possibilidade do prefeito de Birigui poder decidir sobre os rumos da cidade de Birigui.
que hoje, infelizmente, eu não consigo decidir sobre os rumos da cidade de Birigui. E sobre a questão do funcionamento do comércio, porque a gente tem aqui as pessoas falando sobre essa questão de lojas que estão abrindo excessivamente, de lojas onde o camarada não tem máscara, onde as pessoas... o que a prefeitura está fazendo, né? E o que ela pode fazer nesse caso? Porque a gente tem cobrado aqui, a abertura a gente defende, mas nesse momento nós entendemos que o comerciante tem um papel fundamental, porque ele tem que ajudar, porque senão a cidade pode regredir do laranja para o vermelho, o que fica ainda pior. Como é que está sendo o trabalho da prefeitura sobre essa questão do funcionamento do comércio? Isso é interessante, é bom você ter abordado. Inclusive, o governo do estado, existe uma manifestação, certo? Diário do governo do estado, sempre meio-dia e meio. Daqui a pouco. E ele disse que algumas cidades vão regredir a fase vermelha, novamente. Dizer que nós temos que ter responsabilidade nesse retorno, como eu disse anteriormente aqui no programa, já algumas vezes, que não adianta nós voltarmos sem responsabilidade. Por isso que quando o comércio abriu, o que eu fiz? Nós colocamos a guarda municipal, a vigilância sanitária, para orientar todos os nossos comerciantes que abriram seus estabelecimentos, mostrando para eles as regras básicas, orientando como deveriam se portar em relação ao funcionamento dos estabelecimentos, bem como a nossa população, como deveria se portar, certo? Eu fixei 4 horas. Por que eu não fixei um horário, por exemplo, da 1 às 5, ou um horário bancário? Porque senão toda a população vai naquele horário. Aí nós vamos ter aglomeração, aí nós vamos ter um horário, aí nós vamos ter um transporte público naquele momento. O que eu deixei? Eu deixei a associação comercial responsável, certo? Maurício esteve aqui. E eu deixei cada segmento responsável por abrir. E quem que é o maior fiscal? É a população e o próprio funcionário que trabalha no estabelecimento. É ele que vai verificar se realmente... porque ele vai cuidar da sua própria saúde, o patrão também vai ser responsável por cuidar da saúde dele e dos seus colaboradores, e a população. Nós temos canais de denúncia como o 53 da nossa guarda municipal. Quem está sendo abusivo é só nos acionar o 53. Porém, o meu objetivo de fixar 4 horas é um objetivo, eu estou seguindo o decreto do governador, que eu sou obrigado, mas eu deixei o comerciante ele escolheu o horário de melhor funcionamento. Justamente por quê? Porque se eu fixo um horário determinado como um horário bancário, toda a cidade vai naquele horário. Aí nós vamos ter aglomeração. E o que nós queremos evitar é aglomeração. Então, tem lojas que estão funcionando no horário bancário. Tem lojas que não estão funcionando no horário bancário. Tem lojas que só funcionam de manhã. Tem lojas que só funcionam à tarde. Então isso faz com que nós estamos dividindo o público. E dividindo o público, nós estamos conseguindo fazer que as pessoas não vão ao centro no mesmo horário. E evitar a aglomeração. E estamos evitando a aglomeração. É isso que nós estamos tentando fazer. Agora, é aquilo que eu digo, as questões referentes ao Covid, elas são questões que nós temos que decidir dia a dia, minuto a minuto. E se nós verificarmos que está existindo um abuso, aí nós vamos fixar um horário. Mas uma coisa eu tenho que explicar, certo? A empresa, o comerciante, ele pode funcionar, um exemplo, das 8 às 18. Ele pode funcionar internamente, porém, atendimento ao público, 4 horas. Ah, mas eu chego no estabelecimento comercial 8 horas da manhã. E meu patrão está fazendo eu ficar até às 18. Um exemplo. Mas que horário de atendimento ao público? Ah, não, atendimento ao público é das 10 às 2. São 4 horas, sem problema. Eu posso trabalhar interno, mas atendimento ao público é somente 4 horas. O expediente é só 4 horas. Expediente é somente 4 horas. Agora, prefeito, um outro assunto que traz muita preocupação e tem sido alvo de questionamentos aqui é a estrutura hospitalar de Birigui,
leitos, UTI, respiradores, toda hora nós temos essa pergunta. Graças a Deus o senhor disse, está sob controle. Não temos situações como Jales, Votuporanga e outras cidades mais, mas o que nós temos hoje? A capacidade de atendimento para a Covid-19. E tem muita gente também reclamando sobre a questão do Corujão, que está com dificuldade de atendimento. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Corujão, dia 8 encerra as atividades do sistema novo do Corujão, vai voltar ao sistema antigo, que é o atendimento das 7 à meia-noite. O que nós fizemos durante esse período que funcionou o Corujão? 24 horas. Nós separamos o estado gripal daquele que não tinha estado gripal, certo? Isso nos ajudou a controlar. Então, como a pandemia está controlada, o que nós vamos fazer? Então, nós vamos retornar tudo no sistema anterior, que é o nosso pronto-socorro central do lado da Santa Casa. Então, o Corujão, ele vai continuar o atendimento normal, certo? O horário estendido das 7 à meia-noite. E toda pessoa que precisar do pronto-socorro, ela vai procurar o nosso pronto-socorro central. Prefeito, se os casos aumentarem na cidade, se nós tivermos aumento da pandemia, nós vamos voltar porque a estrutura vai ficar montada lá no Corujão. Então, é só colocar pessoas. Certo? Então, nesse primeiro momento, em relação ao Corujão, agradecer a população, porque infelizmente nós sabemos que o local não é tão confortável igual é o nosso pronto-socorro, porque lá não temos o mesmo espaço. Infelizmente nós não temos um outro local para abrigar a população. Eu sei que lá o local não é tão... não tem tanto espaço como outro, por isso que eu quero agradecer a população que teve a paciência necessária em relação a esse período, tá? Então eu acredito que voltando ao pronto-socorro central, nós vamos ter uma diminuição na reclamação e nós estamos aí a todo ouvido para tentar resolver o problema do nosso pronto-socorro. E a UTI? Tem respirador? UTI nós temos 10 vagas, certo? Perdão, nós temos 10 leitos de UTI. Quando eu assumi era 6 leitos. Olha só, eram 6 leitos. Nós ampliamos para 10 e nós temos 10 respiradores. Desses 10 respiradores, você vai me falar, tem alguém internado por Covid? Não, não tem ninguém internado por Covid. Nós temos 4 respiradores separados para... Tá? Nós temos 4 respiradores separados para a Covid. Está sendo construído, mas... uma UTI para mais 10 leitos. O que nós vamos precisar depois é equipar essa nova UTI. Então Birigui vai ter 20 leitos de UTI. Agora, para equipar vai demorar, porque nós sabemos da dificuldade que é encontrar a dificuldade que é encontrar respiradores no mercado. Fiquei sabendo hoje que um pedido do estado de São Paulo, do governador Dória, vai chegar em setembro. A Santa Casa, por informações que eu fiquei sabendo, tá? Em conversa com a Santa Casa, eles adquiriram 2 respiradores e vão chegar daqui 60 dias. Então, o que nós temos de respiradores, na realidade, são 10 respiradores, certo? A Unimed tem 4 respiradores, certo? Nós temos no nosso pronto-socorro, salvo engano, mais 3 respiradores. E no PS da Santa Casa Clínica, mais 1 respiradores. Respirador. Está próximo de 20, então. Não, nós temos 16 respiradores. O estado de São Paulo prometeu 8 respiradores para a cidade de Birigui. Mais 2 da Santa Casa, então nós vamos ter uma média aí de 26 respiradores. O que eu estou observando? A cidade de Votuporanga, eles abriram naqueles 3 dias do Dia das Mães. A pandemia lá ficou descontrolada. Olha só como que é. Minha maior preocupação é com a volta do comércio da cidade de Birigui, a pandemia não ia ficar, ia sair do controle. Graças a Deus, pelos números, nós ainda estamos controlados. Mas dizer à população que tem muita gente sem máscara, hein? Estou vendo muita gente sem máscara. As pessoas estão brincando com ela mesma e com as pessoas próximas, certo? Dela, e além disso, com as pessoas que estão do lado delas. Então as pessoas estão brincando com coisa séria, certo? Um exemplo é Votuporanga. Votuporanga, o prefeito fez um decreto lá, abriu no Dia das Mães, foram 3 dias e hoje saiu do controle. Eu vi hoje pela imprensa que o governo do estado acho que liberou 8 respiradores para Votuporanga. O que eu estou observando?
qual que está sendo a conduta do governo do estado. As cidades onde tem um descontrole da pandemia, ele já está liberando os respiradores de imediato. Primeiro. Como Birigui, nós não temos ninguém na UTI internado por Covid. Certo? Nunca chegou próximo aí do pico. Nós temos, infelizmente, nós temos uma pessoa que morreu por Covid. Infelizmente, porque toda morte uma única morte uma tragédia. Já é uma tragédia, mas uma única morte. Até 10 dias atrás, nós não tínhamos nenhuma morte. Então, nós assim, os respiradores aqui, infelizmente, vão demorar para chegar. Mas, se nós continuarmos assim, é bom que não chegue mesmo. Se não tiver morte, é bom que não chegue mesmo. Até porque nós não estamos precisando neste momento. Exatamente, porque nós não estamos precisando nesse momento. Se a população fizer a parte dela, certo? Fizer a parte dela, eu vou agradecer como prefeito. E quem vai agradecer é a família de cada um deles também. O que nós não podemos é ter o descontrole que essas cidades estão tendo. E vou dizer também, o que nós não podemos é sofrer um revés. Está ruim na fase laranja, mas ruim e pior era estar na fase vermelha. Ou voltar para o vermelho. Voltar para o vermelho. Então, é uma realidade que não está descartada se nós não nos cuidarmos e de voltar. Certo? Por enquanto, nós estamos controlados, mas estou vendo muita gente achar que essa pandemia é brincadeira. Então, dizer a todos, mais uma vez, vamos nos cuidar. O prefeito, ele quer que as coisas voltem a funcionar na cidade, só que com responsabilidade. Pode ter certeza que o prefeito está do lado da classe produtiva. Nós conseguimos liberar mais de R$1 milhão aos comerciantes. Certo? A cidade de Birigui, mais uma vez, fazendo história, certo? Eu desafio uma cidade que esteve do lado do comerciante, nossa equipe, a equipe da prefeitura, junto com a associação comercial, nós conseguimos, junto ao Banco do Povo, liberar mais de R$1 milhão aos comerciantes, certo? Nós fomos elogiados junto ao Banco do Povo, porque nós fizemos todos o procedimento, tivemos do lado do comerciante para ajudar eles nesse momento difícil, estendemos a mão para fazer toda a documentação, corremos atrás para ajudar eles. Agora nós estamos marcando uma audiência com a secretária, estamos tentando, do Desenvolve São Paulo, para também ajudar também os empresários aqui da cidade, que nesse momento é o que nós podemos fazer. Então, eu, Cristiano Sameirão, o que eu desejo é que as coisas voltem novamente a funcionar, mas com responsabilidade. E acredito que o prefeito de Araçatuba, o prefeito de Penápolis, eles têm o motivo deles, certo? Mas eu quero dar segurança. Eu quero fazer com que, quando o restaurante voltar a funcionar, que ele volte a funcionar de vez mesmo. Que ele não volte a funcionar para funcionar uma semana, para funcionar 3 dias, para funcionar 4 dias. Eu não quero isso. Eu quero que ele volte a funcionar de uma vez, sem que ele tenha aquele risco. Será quantos dias eu vou voltar a funcionar? Será que eu vou voltar a funcionar para sempre? Ou será que eu vou voltar a funcionar somente 2, 3 dias? Não é isso que eu quero. Eu não quero deixar esse dono de restaurante inseguro. Eu quero deixar esse dono de restaurante seguro. Por isso que eu entrei com essa ação judicial e estou aguardando esse julgamento. Tá? Então eu acho que é agir com responsabilidade, é agir com prudência e ser responsável pelos meus atos. A gente já está com o horário estourado, mas eu tenho 2 questões que eu preciso colocar para o senhor que são importantes. Uma, o pessoal está mandando aqui, que é todo dia que manda. O senhor está falando aí da responsabilidade, o comerciante, o comerciário, cada um de nós precisa ser responsável. A pergunta que chega aqui acho que resume muito. Gostaria de saber se vai ter fiscalização, porque as pessoas ainda não têm consciência, o senhor já falou sobre isso aí, do que está acontecendo. Infelizmente, pessoas sem máscaras e aglomerações também não cumprem a distância necessária. Isso é triste, aqui o amigo está dizendo, mandou essa pergunta para o senhor agora. Como fiscalizar isso? Como impedir as pessoas? Como obrigar as pessoas? O semblante do senhor já me mostra que é complicado até de responder. Mas o que fazer para a gente? E aí eu faço um apelo a quem nos ouve, aqui não tem questão ideológica e muito menos política, partidária, nada, para a gente não regredir para o vermelho, porque ontem eu dei a notícia aqui, a gente até falou aqui ontem, o governo do estado já sinalizou, a região de Bauru e a região de Barretos devem voltar para o vermelho já.
Por quê? Porque o número de casos subiu muito. O Hospital da Unimed de Araçatuba divulgou uma nota dizendo que de segunda-feira para ontem subiu demais o número de casos Esse é meu medo. em Araçatuba. Então, agora tem gente que não está levando isso a sério. Se você passar em determinados lugares da cidade, o cara tá lá bebendo a cerveja dele, batendo papo, 30, 40 pessoas, o churrasquinho tá comendo solto. Vai ter que chamar a polícia? Vai ter que chamar a polícia. E um detalhe, a Guarda Municipal ela está fazendo o que é possível. São mais de 4 mil pontos, são 4 mil pontos comerciais que nós temos aqui na cidade. O que nós vamos fazer é continuar orientando, certo? Inclusive a nossa guarda e a vigilância, eles estão no comércio hoje, estão orientando, estão disciplinando. Mas é aquilo que eu digo, a responsabilidade cabe a cada um. Cabe a cada um. Porque não tem como impedir o ir e vir das pessoas. Não tem como impedir o ir e vir. São 123 mil pessoas. Como que eu vou educar 123 mil pessoas? Essa educação é de cada um. Isso é do ser humano, porém nós vamos orientar. Nós vamos, é um trabalho árduo que nós vamos todo dia fazer isso. Agora, prefeito, uma outra última questão, desculpa o horário, a gente está extrapolando aqui um pouquinho, mas muita gente perguntando, e anteontem saiu informação que o GAECO e o Tribunal de Contas já estão notificando os municípios sobre os gastos com a Covid-19. Eu dei uma informação equivocada, peço até desculpas para o senhor, eu fiz o concerto aqui sobre os valores que Birigui supostamente teria recebido do governo federal. Eu disse 24 milhões, na realidade eram 12, né? E chegou informação para a gente também que o governo do estado teria repassado R$1 milhão para o município. O senhor pode dizer para a gente se o governo do estado já repassou alguma coisa e quanto, se é que já veio alguma coisa do governo federal? O que veio hoje, até hoje, aproximadamente do governo federal foi 1 milhão governo federal mais governo do estado, 1,5 milhão, que foi utilizado para EPIs, máscara, álcool gel, luva, avental, foi utilizado para isso. Para que a população entenda, 33 funcionários da prefeitura, aproximadamente, eles estão afastados por sintomas de Covid. Funcionários da saúde. Os funcionários da saúde são os funcionários, hoje, que mais tem chance de contrair o Covid. Então a situação não é fácil. Agradecer a todos os funcionários da saúde por toda essa prestabilidade com a nossa população, tá? Dizer que nós estamos aguardando o envio desses 12 milhões. Virão em 4 parcelas, Virão né? em 4 parcelas, ainda não veio, certo? Estamos aguardando, tá? Mas o que veio foi a Santa Casa de Birigui, ela vai receber aproximadamente, ela recebeu acho que 600 mil, mais 300 mil, uns 900 mil. Só que vem para a prefeitura e nós, por lei, por obrigação, nós temos que repassar. Tem que repassar. Temos que repassar. Então é por aí. Só para a gente poder fechar, o pessoal está perguntando aqui se tem algum canal para denúncia sobre festas clandestinas e aglomerações. 153, Guarda Municipal. Guarda Municipal. Guarda Municipal. Pode informar. E Polícia Militar, 190. Denuncia bar aberto também? Tudo. Bar aberto, tudo. 153. 190, 153. Né? E de... vai atender mais rápido que a militar, né? Os dois. A Polícia Municipal vai ter muito trabalho. Exatamente. E dizer que a responsabilidade é de cada um. E é difícil, nesse momento. Eu sei que a população já está desgastada. Eu sei que todos querem sair de casa, todos querem ter a vida normal. Eu acredito que essa luta ainda vai perdurar por uns 2 meses, mas nós temos que estar unidos. Porque nós estamos, neste momento, é um momento de maior união e nós vamos sair fortalecidos disso, vocês podem ter certeza. Fugindo da pandemia, minutinho para o senhor falar, a gente recebeu informação sobre as pipas, a gente tem centenas de pessoas reclamando aqui, não deu tempo de eu tocar no assunto, mas está aplicando multa aí pesada. Exatamente, nós estamos aplicando multa pesada e em relação às pipas, isso pode ter certeza, nós vamos continuar fiscalizando e dizer a toda a população de Birigui, todas as minhas decisões, tudo aquilo que eu faço, eu deixo de fazer, pode ter certeza. Eu faço com base em realizações, com base naquilo que é certo, não em demagogia nem em populismo.
Queria agradecer ao senhor, eu acho que foi bastante esclarecedora esta conversa, muitos assuntos que chegaram, a gente conseguiu pontuar alguns, fica alguma coisa para trás, mas de qualquer maneira acho que foi importante a palavra. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, qualquer dúvida nós estamos à disposição, existem os canais da Prefeitura também, e dizer que apesar das questões que envolvem o Covid, apesar das contrariedades, estamos tentando fazer o nosso melhor. Falamos com o prefeito Cristiano Salmeirão, tentando, né, esclarecer todos os questionamentos que chegaram para a gente. Nem todos nós conseguimos. Mais uma outra oportunidade, a gente convida o prefeito mais uma vez, tá bom? Obrigado pela audiência, bom final de semana. Amanhã tem Jornal do Sábado, eu volto na segunda. Tchau. A Tropical FM apresentou Quarto Poder, o seu canal de informação.